antes de falar sobre tudo sobre esse pré-jogo entre Vasco e Atlético Goianiense, sobre o que foi a vitória histórica, maiúscula da seleção brasileira feminina sobre a campeã mundial feminina, que é a Espanha, uma vitória por 4-2, e a seleção está na final das Olimpíadas, né? Você está vendo aí na tela a arte de divulgação da CBF de uma vitória que é muito histórica, né? Mesmo sem a Marta, que foi expulsa no jogo contra a Espanha na fase de grupos, e aí cumpriu suspensão contra a França, cumpriu outro jogo de suspensão contra a Espanha, numa entrada bem dura da melhor jogadora da seleção brasileira. O Brasil abriu o placar logo cedo com um gol contra, depois começou a crescer na partida, jogando um futebol bastante reativo do técnico Arthur Elias, que é um grande vitorioso no futebol feminino, técnico que era técnico do Corinthians e campeão de tudo pela equipe paulista. E o Brasil conseguiu fazer 4 gols na seleção que venceu a Copa do Mundo da Austrália em 2023 contra a Inglaterra. Conseguiu fazer 4 gols e, acima de tudo, venceram uma potência do futebol mundial, a melhor seleção, por 4-2, enquanto muita gente dava uma vitória certa das espanholas, que o Brasil seria eliminado, que o Brasil teria que disputar a disputa da medalha de bronze, né? O Brasil conseguiu, principalmente sob as luvas da goleira Lorena, uma atuação bem sólida, mais uma da goleira da seleção brasileira, e também de um coletivo mentalmente muito forte dessa seleção feminina, que é mérito, claro, do treinador Arthur Elias. Se eu falar Arthur Jorge aqui é por força do hábito, né? Mas o nome dele é Arthur Elias, ex-técnico do Corinthians. O Brasil está mais uma vez na final das Olimpíadas em busca de um título inédito, porque em 2004 e 2008 o Brasil perdeu o título olímpico para os Estados Unidos, que vai ser também, de novo, em uma chance de revanche, a adversária das meninas da seleção brasileira, em busca da medalha dourada, do pódio, do lugar mais alto do pódio. Mas realmente foi uma vitória que emocionou a todos na tarde desta terça-feira, muita gente, como eu disse, já tratava o Brasil como uma seleção derrotada. É óbvio que eu não acompanho tanto futebol feminino como eu acompanho aqui na cobertura do futebol masculino, mas vinha observando um crescimento, pelo menos em termos táticos, dessa equipe da seleção brasileira, se defendendo bastante, bem forte, com um bloco bem baixo contra a seleção da Espanha, como foi no primeiro jogo, quando foi derrotada ali por 2-0, mesmo assim conseguiu a classificação. E na vitória sobre a França, nas quartas de final, já foi uma vitória heróica em cima da França, uma das grandes potências também do futebol feminino europeu, dentro da França, com toda a pressão, com toda a ajuda da arbitragem, dando 20 minutos de acréscimo, já era um feito histórico, e para coroar essa classificação à final sobre a atual campeã do mundo, a Espanha. Então, méritos totais da seleção. Por outro lado, a seleção espanhola parece que não digeriu muito bem essa derrota por 4-2. Teve até uma declaração aí que foi divulgada há pouco pela Cazé TV, uma das empresas detentoras dos direitos de transmissão das Olimpíadas, dizendo que levaram 4 gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol. Bem, queremos ir para o bronze, vamos ver se fazemos um bom jogo. Foi a declaração da Jenny Hermoso, atacante da seleção espanhola, e que acabou então sendo derrotada, né? O que a gente pode dizer para essa jogadora que futebol é bola na rede. O Brasil teve muitas chances, inclusive, de ampliar o placar, de não ser apenas 4. Eu me lembro aqui rapidamente que foram pelo menos umas 5 chances desperdiçadas que o Brasil teve, claras de gol, não foram nem chances criadas, né? Claras, tiveram 2 embaixo da trave, uma que bateu literalmente na trave. A do gol, do terceiro gol, foi um cabeceio na trave também. Então, é uma finalização perdendo na trave, que depois gerou o gol do Brasil. Dizer que uma seleção que finaliza a quantidade de vezes que eu citei aqui e não é futebol, bom, ela está bastante equivocada. Futebol é você marcar mais gols e sofrer menos gols. É claro que o futebol da seleção brasileira não foi um futebol tão vistoso como muita gente imagina que deve ser. Futebol de toque de bola, de controle o tempo inteiro, não foi. Foi um Brasil lá atrás, explorando as fragilidades da Espanha, em algum momento fazendo uma pressão um pouco mais alta, mas na maior parte do tempo jogando num bloco médio-baixo, tendo humildade de reconhecer as valências do seu adversário, que era a Espanha, e mesmo assim saindo então com essa classificação histórica, e que mesmo sem a Marta, e que eu acredito que, obviamente, ela, e todo mundo sabe, ela é a melhor jogadora, mas sem a Marta o Brasil teve uma força física maior
para enfrentar tanto a França como a Espanha. Então, há males que vem para o bem, ninguém quer ficar sem a melhor jogadora, só que o Brasil conseguiu se reorganizar, ter um jogo um pouco mais físico, menos posicional, menos de toque de bola e conseguir então essa classificação histórica que pode mudar sim os rumos do futebol feminino, que todo mundo já sabe que tem uma dificuldade muito grande de investimento no Brasil, é de fato muito menos assistido, muito menos apoiado, mas essas meninas fizeram história e estão em busca de um ouro inédito. O jogo vai ser no sábado ao meio-dia, a seleção feminina é a favorita, mas diante do que o Brasil conseguiu eliminar as donas da casa e eliminar depois a atual campeã do mundo, que é a Espanha, eu não duvido que o Brasil consiga. Tem que comemorar bastante esse resultado. Se perder, vai ser prata e não é demérito algum, muito pelo contrário, mas é para chegar, jogar leve e ser campeã olímpica. O Gustavo está fazendo uma pergunta aqui, que é a pergunta de $1 milhão. Você voltaria com a Marta na final? Com ela, acredito que seja a Marta. Bom, eu acredito que diante dos resultados que o Brasil alcançou com a França e com a Espanha, tendo um perfil, um jeito de jogar muito mais conservador, muito mais reativo, como deve ser também contra os Estados Unidos, que é uma equipe ainda mais forte fisicamente do que as outras duas que eu citei, eu voltaria com a Marta no banco. Ter a Marta como uma opção para eventual prorrogação, cobrança de pênalti, ou até mesmo disputa de pênalti, ou até mesmo no segundo tempo, se o Brasil estiver precisando do placar, eu acho mais interessante do que começar de início, porque essa seleção arrumou uma fórmula de jogar em um torneio curto. Isso não significa que ela seja dispensável, muito pelo contrário, a Marta é uma jogadora indispensável, mas a idade chega, a idade pesa, e tê-la ali no banco já vai ser uma força muito grande. Então, se eu sou o técnico Arthur Elias, eu acho que ele vai fazer isso, eu deixaria a Marta no banco para ela, para a seleção continuar performando da maneira que vem performando nessas Olimpíadas e conseguir de fato o ouro inédito. E vamos ser bem francos aqui, se o Brasil conseguir esse ouro, ser um ouro inédito para a seleção feminina de futebol, e também, consequentemente, para Marta, ninguém vai querer saber se ela jogou, se ela deixou de jogar. Todo mundo vai querer lembrar desse feito que vai ser histórico, mas como eu disse, com quem eu vi, o pouco que eu vi dos analistas, de quem realmente acompanha o futebol feminino, a seleção norte-americana é sim favorita, mas, meus amigos, chegou até aí, o Brasil tem que desfrutar e tem que comemorar muito esse feito de estar entre as duas, e se Deus quiser, a primeira, número 1, das seleções nas Olimpíadas, colocando mais uma medalha de ouro no Brasil, que já tem 2 medalhas de ouro conquistadas. A Bia Souza no judô conquistou a primeira medalha, e a Rebeca Andrade da ginástica, a maior medalhista da história do Brasil, e 2 mulheres conquistaram 2 ouros no Brasil até agora, e quem sabe no vôlei feminino e no futebol feminino o Brasil consiga mais ouros nessa edição, que para muitos poderia ser o recorde, mas vai ser difícil o Brasil conseguir bater recorde de ouro do que foi em Tóquio. Se eu não me engano, foram 7 medalhas douradas. Então, abrindo aqui esse destaque da live, com esse destaque da semana, que não pode ser diferente, foi agora há pouco, falando sobre o futebol feminino.